Boa tarde, Dr. Nuno. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E como pergunta inicial, o desporto tem como principal característica a união das equipas. E qual é a característica principal de toda a sua equipa na Sport TV? Bem, antes de tudo, primeira regra básica, você não me chama doutor Nuno, se você me chama doutor Nuno e vamos já embora. Então, em relação às equipas, eu acho que não é na Sport TV, em todos os sítios por onde eu passei, agora o desporto, de facto, pelo facto de ser o nosso negócio, tem a coisa mais marcada, mas eu acho que qualquer pessoa que tenha maturidade, seja ela profissional, corporativa ou de vida, sabe bem que nós não conseguimos fazer nada na vida sozinhos. Não conseguimos, aliás, a humanidade provou isso, não é? Por isso é que nós vivemos todos em sociedade, em comunidades. Se já houvesse uma forma melhor e mais eficiente, já nós estaríamos, provavelmente, nem que fossem países mais desenvolvidos, ordenados de uma maneira diferente. E, portanto, no futebol é assim, não adianta nada ao Cristiano Ronaldo jogar sozinho muito bem se todo o resto da equipa não jogar bem. No futebol é assim, em qualquer modalidade desportiva de equipa é assim, na sociedade é assim, nas nossas vidas pessoais é assim, e, portanto, nas profissões igualmente. E, portanto, eu tenho muito claro que grande parte das pessoas que hoje em dia me dizem que desde há 3 anos e meio que eu cá estou, que notam uma diferença grande na Sport TV em várias áreas e dão parabéns, nos parabéns que me dão, eu tenho sempre o cuidado de dizer que os parabéns não são claramente meus. A parte em que me podem dar a mim parabéns só, e isso fico muito agradecido, é eu ter tido a capacidade, e essa foi minha, de escolher uma boa equipa. Aqueles que já cá estavam, que eram muito bons, mantê-los, e aqueles que ainda faltavam, as peças do puzzle que ainda faltavam para completar o puzzle perfeito, ir buscá-los ao mercado. E nós hoje temos uma equipa extraordinária, e aquilo que a Sport TV faz, não sou eu que faço de todo. Estou cá para dar critérios, estou cá para dar guidance, mas são eles que fazem. Somos nós todos que fazemos. E eu sou apenas mais um membro da equipa, posso ser o capitão da equipa se quiser analogia com o futebol, mas sou mais um. O Cristiano não deixa de marcar golos, obviamente, e não deixa de querer guiar a equipa, mas há uma grande parte de entrega durante o jogo que não é feita pelo capitão e, portanto, essa parte é tão ou mais importante no dia a dia das empresas. Claro que ao líder cabe sempre a parte de grande responsabilidade de dar uma visão clara à organização e estabelecer objetivos claros para onde é que nós queremos todos ir, mas a partir daí, quando a equipa é certa, o trabalho é feito com índices extraordinários por toda a minha equipa. E tenho muito orgulho nesta equipa mesmo. É uma equipa extraordinária e que construíram, muitos deles que já cá estão há 22 anos desde a fundação da estação, construíram uma coisa extraordinária. Eu já cheguei a meio do jogo portanto, tenho muito orgulho não só de poder hoje liderar uma marca que alguém teve a visão de construir há 22 anos, e hoje, com os resultados que nós temos alcançado, temos resultados muito bons, graças a Deus. Temos feito coisas muito, muito boas, em especial nisto que estamos aqui a fazer agora os dois, não é? De nos aproximar muito mais das pessoas, estarmos muito mais próximos dos fãs, dos clientes, de quem gosta de nós, e portanto nós nunca dizemos que não a nada, a não ser as coisas que não façam sentido, não é? Essas dizemos sempre que não, mas quando alguém com algum critério ou por alguma razão nobre quer falar connosco, quer estar perto de nós tipicamente arranjamos sempre tempo para meter e aparecemos sempre. E, portanto, aqui estou eu. Lá está, falou mesmo de todas as suas experiências e acabou por fazer aqui uma junção do que é necessário numa equipa. E a sua carreira, pronto, é vincada por constantes desafios e por constantes aprendizagens. E como é que tudo começou? Já passou por grandes empresas, como é que foi todo este processo até chegar agora à Sport TV? O processo foi super divertido, mas muito duro, porque eu comecei a minha carreira, a minha família é toda militar. Os meus dois avós estiveram presos por razões diferentes. O meu avô paterno era general de Salazar, esteve preso após a Revolução. O meu avô materno era coronel anti-regime e esteve preso antes por conspiração contra o regime. Portanto, a minha família sempre viveu em alguma constante revolta. E eu, se calhar um bocadinho também com base nestes códigos de grande disciplina e muito militares, não sei se talvez por isso, eu queria ser piloto, concorri à Academia da Força Aérea, na altura a aviação comercial em Portugal ia contratar com grande prioridade a Academia da Força Aérea, eu tentei ingressar, estava preparadíssimo fisicamente e intelectualmente, e infelizmente chumbei logo à partida na triagem porque eu tinha meia dioptria num dos olhos. Eu ainda hoje tenho miopia, tenho pouca, mas tenho, os lentes de contacto, e na altura chumbei por causa disso. E quando eu chumbei, aquilo para mim parecia de repente um bocadinho o fim do mundo no início, não é? Porque eu tinha sempre assumido para mim próprio que era impossível eu não entrar, porque naquilo que dependia de mim, naquilo que estava ao meu alcance, eu tinha lutado muito para ter tudo pronto. E, portanto, aquilo que era estudar para estar pronto, ter o corpo e a mente e o físico preparados para estar pronto, eu estava pronto.
E, portanto, uma coisa que eu não controlo, que só Deus, Nosso Senhor, é que controla, que é a nossa saúde, e, portanto, eu fui surpreendido com uma dioptria, que eu na altura nem sequer reparava que tinha má visão num dos olhos, e chumbei. E, portanto, na altura, eu fui obrigado a lidar com uma condicionante da minha vida que eu nunca esperei, e ter que ativar aquilo que era o meu plano B. Eu tinha estudado na área de económicas na altura, que era a área C, na minha geração chamava-se área C, e fui para a gestão. Na altura a minha mãe achava, a minha família e a minha mãe em particular achavam que eu devia ir para direito como plano B, eu sempre achei que devia ir para a gestão, mas gestão era claramente ainda assim um plano B. E, portanto, ingressei no plano B, tirei o curso de gestão, e curiosamente aquilo que aprendi é que, de facto, obviamente, quem puder e conseguir, e a vida em termos de contexto nos proporciona isso, ir para aquilo que seja o seu sonho, que bom que alguns conseguem, mas eu hoje estou muito agradecido pela vida me ter ensinado isto, que é, em muitas coisas na vida, seja na carreira ou noutras situações, nós não temos sempre aquilo com que sonhamos. E aquilo que é extraordinário é percebermos que, se calhar, muitas vezes, abraçarmos aquilo com que não sonhámos e aprendermos a amar aquilo que a vida nos dá, mesmo não tendo sido aquilo que nós sonhámos, às vezes é muito mais recompensador do que nós pensávamos. E pronto, e aqui estou, não é? Quer dizer, eu supostamente uma pessoa que nunca tinha pensado como primeiro plano ser gestor, tenho muito orgulho na minha carreira, adoro aquilo que faço, há muitos anos que decidi que ser gestor para mim é uma coisa tão boa ou melhor do que ser piloto. É óbvio, não escondo que sempre me sento num avião, na primeira fila, olho lá para a frente para o cockpit com muita inveja do piloto que lá está sentado, mas vivo muito tranquilo com a decisão que tomei na altura, vivo muito tranquilo com isso e aprendi a adorar aquilo que faço e, acima de tudo, porque acho que é impossível nós sermos extraordinários naquilo que fazemos se não tivermos uma condição de base, que é gostarmos muito daquilo que fazemos. E depois, com isso, a partir do momento em que eu tomei essa decisão, que eu tive que tomar muito cedo na vida, quando saí da escola, do liceu, desde então que a minha vida foi sempre um bocadinho de grandes desafios por um lado, mas de grandes recompensas por outro. E, portanto, acho que a minha carreira fala mais ou menos por si. Eu sempre andei a saltar de empresa em empresa, sem nunca deixar em nenhuma de entregar tudo o que eu tinha para dar. E, portanto, em qualquer empresa que você me pergunte o que é que eu lá deixei e porque é que eu mudei a vida dos portugueses para melhor ou dos meus acionistas para melhor, eu consigo dizer com números e com métricas muito claras o que é que lá ficou feito, porque é que ficou bem feito e como é que eu mudei a vida daquilo que eram os nossos clientes ou os nossos acionistas na altura. E é isso que me move. Eu acho que as pessoas, para terem sucesso na vida, têm que conseguir fazer a vida dos outros melhor. Eu, como graças a Deus tive sempre muito foco nisto, tudo o que eu faço, as marcas, as empresas que eu giro, estão sempre focadas em melhorar a vida de quem é nosso cliente. Quando nós melhoramos a vida dos outros, a recompensa vem sempre por osmose. Falou de uma parte muito interessante sobre como, pronto, como sempre teve grande objetivo na sua vida de trazer sempre mais benefícios para os outros e, acima de tudo, pronto, trazer um grande impacto. E, aliás, um dos projetos de destaque na sua carreira é a criação do Compal Essencial, que foi um produto completamente revolucionário, que veio penetrar um mercado muito competitivo. E como é que foi todo este processo de criação de algo completamente diferente daquilo que existia até hoje? Isso é outro exemplo ótimo, porque eu, quando cheguei à Compal, a única razão pela qual eu, muito rapidamente, ao fim de 3 meses, tive a ideia do Compal Essencial, apresentei na altura aquilo que era o presidente, que era o António Pires Lima, que depois foi ministro da Economia, hoje é o presidente da Brisa, e ainda meu amigo. Acho que temos aqui um respeito mútuo, um pelo outro grande. Aquilo que me fez na altura conseguir rapidamente ter a capacidade de ir no carro e um dia lembrar, é isto que temos que fazer, foi porque eu tinha um chefe extraordinário, que era o José Jordão, que hoje já não está na Compal, esteve até há bem pouco tempo como administrador no Executivo, e o Jordão era uma pessoa que tinha uma capacidade de apreensão do negócio incrível. Portanto, eu na altura, quando cheguei, eu passei tardes e manhãs inteiras no gabinete dele, em que ele me dava autênticas lições de mercado. Portanto, explicava-me porque é que achava que o mercado dos néctares e dos refrigerantes podia ter alguma estagnação, porque é que havia outros mercados para os quais a Compal não olhava com tanta atenção e que estavam a canibalizar o nosso consumo. E, portanto, ele explicou-me tudo o que eu demoraria, se calhar, um ano sozinho a ler e a digerir, e ele, se calhar em um mês e meio, explicou-me tudo o que eu tinha para aprender. E, portanto, foi dos melhores chefes que eu já tive e das melhores aprendizagens que eu já tive. Portanto, eu lembro que na altura, para mim, estava muito claro na minha cabeça, por um lado, o que eram os grandes desafios da Compal, o que eram os limitadores de consumo per capita em Portugal daquele tipo de produtos, o que eram as necessidades do mercado também, e quais eram as categorias, acima de tudo,
que estavam mais a canibalizar na altura os sumos, néctares e refrigerantes, que curiosamente não eram os outros sumos, néctares e refrigerantes, eram os laticínios. E, portanto, a ocasião de pequeno almoço, onde a Compal na altura não penetrava com grandiosidade, era acima de tudo penetrada por laticínios. Nós somos um país tradicional e mediterrâneo em que todos nós sabemos que quando somos pequeninos a nossa mãe diz sempre: se não bebeste o leite, não vais para a escola. Uma coisa que está categoricamente errada, hoje há mais do que estudos científicos que dizem que o nosso consumo de laticínios per capita é excessivo. Na altura, em especial na minha geração, isso não era tão marcadamente verdade. E na altura nós sabíamos que a grande razão, porque, por exemplo, os portugueses não punham sumos, néctares, sumos e néctares acima de tudo, porque estávamos a falar aqui da área mais de nutrição e não tanto de refresco, não optavam mais por isso no pequeno almoço, é porque entendiam que para terem uma nutrição adequada e forte e sólida para os filhos, tínhamos todos que ter laticínios ao pequeno almoço. Isso está categoricamente errado. A pirâmide da alimentação sempre disse o contrário. Na base da pirâmide não estão laticínios, estão frutas, legumes e vegetais. E foi com base agora já obviamente falando de uma forma muito simplificada, mas foi com base nesta grande ideia de nós sabemos que por um lado o mercado era canibalizado de forma muito intensa pelos laticínios. Na altura o grande vencedor do pequeno almoço que nós chamávamos on the go, das pessoas executivas, dinâmicas, que saem de casa a correr e têm que agarrar qualquer coisa para comer, era o Actimel, uma bebida funcional que prometia que aumentava o nosso sistema imunitário. E na altura o que nós quisemos foi encontrar o que é que pode ser tão ou mais benéfico e nutritivo para a nossa saúde, na vertente frutas e vegetais, que era onde a marca Compal atuava com credibilidade e que permitisse penetrar no consumo de pequeno almoço. Para você ter uma ideia, Tomás, nós em 2 anos, com o Compal Essencial, já penetrávamos aquilo que o Actimel demorou 12 anos a penetrar, que foi, penetrávamos em 30% dos lares portugueses. Portanto, 1 em cada 3 lares, ao fim de 2 anos do lançamento do produto, já consumia Compal Essencial. Portanto, não só foi um lançamento incrível de sucesso, foi um produto que valorizou imenso o ativo Compal quando foi vendido ao consórcio Caixa Geral de Depósitos de Somolis, mas aumentou inequivocamente a notoriedade, a necessidade das famílias consumirem mais fruta em Portugal e, acima de tudo, alcançou níveis de penetração em lares nunca antes vistos na maior parte das categorias que estamos a falar. E, portanto, nós em 2 anos já conseguimos ter 1 em cada 3 famílias a beber Compal Essencial, que é uma coisa incrível. E, portanto, fosse por aquilo que deu ao acionista, que na altura era a família Melo, era o Dr. Manuel Alfredo Melo, quando eu saí ainda era o Dr. Manuel Alfredo Melo, fosse pelo aumento só de notoriedade que os portugueses tinham que comer mais fruta, fosse pelo que fosse, todo o projeto nas suas vertentes deu imenso valor a Portugal e aos cidadãos portugueses. Pô-los a comer melhor através do Compal Essencial. A quem não consome Compal Essencial, pela campanha que fizemos, hoje come seguramente mais fruta. Os índices de fruta e legumes têm vindo a subir em Portugal e eu não tenho dúvidas que o lançamento do Compal Essencial teve um grande impacto nisso. E, portanto, aí está um belíssimo exemplo que, em cima disso, depois, porque é um produto com elevadíssimas rentabilidades para a Compal, aumentou brutalmente a capacidade de geração de margem bruta da empresa para o acionista. E, portanto, se olharmos para todas as variáveis daquilo que é um produto perfeito e uma marca perfeita para entregar, entregou à sociedade, entregou ao Estado, entregou ao acionista, entregou aos colaboradores e, portanto, os colaboradores têm um orgulho enorme de termos sido a primeira empresa no mundo a encontrar a réplica perfeita de uma peça de fruta processada e, portanto, não há nenhum stakeholder relevante neste ecossistema que não tenha ficado ganhador com o Compal Essencial. É uma história realmente bastante interessante e até mesmo inspiradora e que mostra, pronto, independentemente do setor onde esteve, sempre conseguiu trazer algo novo e ajudar a criar e a desenvolver novas ideias e trazer mais para o consumidor, que é uma das vontades sempre que o Nuno teve. Pronto, agora falando um pouco sobre a Sport TV, quais é que foram os desafios que ultrapassou e que enfrentou assim que chegou à Sport TV, porque é uma indústria diferente daquilo que sempre trabalhou e também é altamente competitiva? É tão imensa. O primeiro e mais grave, talvez a pirataria, que é em Portugal, toda a gente vê o meu canal, mas desse toda a gente nem tantos pagam. Portanto, primeiro grande desafio. Segundo grande desafio, a digitalização do negócio. O negócio é um negócio que era extraordinário e ainda é, de um ponto de vista televisivo. A nossa equipa de jornalística, de câmaras, de produção, de realização é extraordinária, mas era uma empresa que ainda estava muito, muito ligada ao passado televisivo e, portanto, que ainda está a fazer um caminho grande, por exemplo, naquilo que é tudo o que são a otetização do negócio, as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o Clubhouse. Nós fomos ontem, se calhar vocês não sabem, mas nós fomos ontem a primeira marca em Portugal a estar no Clubhouse.
Ontem às 17 horas fomos a primeira marca que inaugurou a primeira sala, e hoje às 22 horas vamos estar outra vez com outra sala dedicada ao clássico da manhã do Porto Sporting no Dragão, e portanto vamos ser novamente os primeiros, mas pela segunda vez neste caso, a estar no Clubhouse. Portanto, foi uma viagem extraordinária, em especial na área do digital. Somos hoje considerados o melhor hub digital desportivo com a nossa app da Sport TV. Nós lançámos a app ainda não há 2 anos, já temos mais de 650 mil utilizadores ativos em menos de 2 anos, e somos considerados não só a melhor app desportiva, como temos rankings na App Store e no Google Play idênticos ou com menos 0,1 do que o próprio Instagram. Portanto, nós hoje temos rácios entre 4,5 e 4,7 em ambas as stores, e o que fazem de nós uma referência incrível no mercado, seja para clientes, que obviamente podem também assistir à emissão em direto, através da aplicação, seja para os não clientes, que conseguem ver todo o conteúdo, exceto a emissão em direto dos canais premium, mas que estão lá dentro porque utilizam as nossas estatísticas, as nossas rácios de classificação, as análises do plantel, todas as competições que nós temos disponíveis na altura, e que têm análises, algumas delas, muitas delas gratuitas. Portanto, eu diria que os grandes desafios, de facto, foram a pirataria, a digitalização, e depois, obviamente, de garantir que a empresa, mais do que se autotransforma, evolui, e portanto que aproveitamos tudo o que de bom isto já tinha do passado, porque a empresa era e é uma empresa extraordinária, mas consegue fazer a evolução certa, na direção certa, sem estragar nada do que já estava cá construído no passado por quem cá estava. O que é sempre um desafio ainda mais difícil, porque é muito mais fácil chegar, dizer que está tudo errado e que é preciso mudar tudo. Essa é a parte fácil. A parte difícil é chegar, ter a humildade de avaliar e dar valor, muito valor àquilo que estava feito, e sem estragar nada do que estava feito, conseguir operar mudança para novos registros de contexto. E o contexto hoje em dia é completamente diferente. As pessoas querem pricings de maneira diferente, distribuição de conteúdo de maneira diferente, querem assistir, muitas delas ainda em grande ecrã, mas algumas já querem assistir em pequeno ecrã. O estar em pequeno ecrã era fundamental para nós. Nós vamos ser também uma das primeiras marcas em Portugal nesta área que vamos estar com as aplicações nativas na Apple TV e na Android TV. Portanto, aliás, elas já estão disponíveis, só nós ainda não as comunicámos comercialmente, vamos comunicar na próxima semana. Curiosamente já temos clientes que já repararam e que já nos começaram a mandar os parabéns esta semana, e portanto neste momento quem tiver em casa Apple TV e Android TV já tem a aplicação nativa da Sport TV para poder ver, mesmo não tendo box, desde que tenha a assinatura do operador, pode ver através da Apple TV ou da Android TV. E eu diria que grosso modo é isto: pirataria por um lado, digitalização por outro, e garantir uma gestão de uma equipa extraordinária, valorizando muito o que já cá estava, mas permitindo que a equipa continue sem estagnar, a evoluir no caminho certo e no sentido certo, e continuamos a ser sempre os primeiros. Nós fomos sempre os primeiros em tudo. Nós fomos o primeiro canal qualificado em Portugal, fomos o primeiro canal televisivo em Portugal a emitir em HD, à frente de todos os canais televisivos que existiam em Portugal, incluindo os abertos, incluindo a RTP, a SIC, a TVI. Fomos os primeiros que demos as emissões experimentais de teste em 4K, fomos os primeiros ontem a entrar no Clubhouse. Quer dizer, nós tipicamente, em especial na área técnica televisiva, fomos tipicamente os primeiros a dar aos nossos clientes aquilo que de inovação e de ponta acontecia no mercado. Fazemos um investimento muito grande, nós investimos cerca de 200 milhões de euros todos os anos em conteúdos, mais do que a maior parte dos outros canais de televisão investem na totalidade dos seus conteúdos, e portanto fazemos um investimento muito grande para os clientes e para os consumidores, e por isso é que é tão penalizador para nós quando as pessoas acham que o preço é caro. O preço não é todo caro. Aliás, se o preço fosse caro, nós não apresentávamos prejuízos sistematicamente, porque é muito difícil diluir o custo dos direitos desportivos, que são muito, muito elevados, se as pessoas continuarem a querer ver, mas a não quererem pagar. A mensagem que eu deixo a vocês, que são muitos de vocês ainda estudantes, é que cada vez que não pagam a assinatura da Sport TV, obviamente o grande prejudicado direto é Sport TV, o segundo grande prejudicado de forma indireta, os clubes, porque o nosso dinheiro acaba por ser para pagar os direitos aos clubes diretamente. Os direitos de transmissão são dos clubes, a quem nós adquirimos estes direitos, e portanto os grandes prejudicados acabam por ser os próprios jogadores, os atletas, os clubes que vocês são fãs, e todo o ecossistema futebolístico à volta. É interessante que falou sobre a digitalização e como vocês têm sido exemplo em tudo, as plataformas e nas diversas plataformas. Falou do Clubhouse, também da presença no LinkedIn, Instagram, Facebook, o que tem sido o caminho que muitas empresas têm feito, principalmente no último ano, devido à questão pandémica. E quais é que foram para si as lições empresariais que se pode tirar
que nós podemos dar para este setor empresarial, pelo momento que estamos a passar hoje? Eu acho que para todos nós, mesmo para mim que sempre fui muito, muito, muito digital native, eu sou muito obcecado por garantir que estou sempre conectado, 24/7, eu nunca deixo uma única mensagem por responder, eu estou permanentemente ativo, seja nas minhas redes sociais, seja no meu e-mail, no meu telefone pessoal, e portanto eu não deixo nunca que ninguém, quer me aborde por Facebook ou por Instagram, quer me aborde por LinkedIn, quer me aborde por Clubhouse, quer me aborde pelo meu e-mail, pela minha assistente, pelo meu telemóvel, pelo meu WhatsApp, eu respondo sempre em multiplataforma. Portanto, eu duro muito poucas horas e consumo muitas horas a garantir que as pessoas têm esta percepção de que a Sport TV tem mesmo as suas portas abertas, o CEO da Sport TV não é um ser que está lá em cima e que não responde e que é uma pessoa que se acha importante. Volto a dizer, nós queremos mesmo por DNA mostrar, mas mostrar não pelo posicionamento de marketing, mostrar porque somos mesmo assim, temos a humildade de querer estar ao lado de quem gosta de nós e de quem nos pode dar muitos ensinamentos bons sobre o que é que pretendem. Ainda assim, aqui na equipa, nem toda a gente tem a mesma idade, nem toda a gente tem o mesmo espírito, nem toda a gente pensa da mesma maneira. E por isso eu acho que o que o contexto do Covid trouxe foi precisamente retirar alguns dos mitos e acelerar muito esta percepção das pessoas perceberem que estar permanentemente conectado em multiplataforma já era importante, agora não há dúvidas que é absolutamente crucial. Uma televisão não consegue hoje em dia resistir sozinha se não tiver um braço extensível a outros canais de distribuição, sejam eles redes sociais, sejam eles outras plataformas de otitização. E, portanto, para mim, a grande lição, e não foi só para mim, foi para a minha equipa, em particular para alguns dos mais resistentes, é que as pessoas perceberam que não é preciso escolher entre antena ou OTT, ou rede social, ou streaming, não é para escolher, é para abordar e acolher todos e usar todos na forma certa, no contexto certo. E, portanto, hoje são todos importantes, porque o mesmo cliente que gostava de ver em antena, em algum momento pode estar fora da antena e pode estar a ver o nosso post no Instagram, ou pode estar a querer ir em viagem e ver no nosso hub digital na app da Sport TV a transmissão, ou pode, whatever, ou pode, por e simplesmente, querer trabalhar na Sport TV e querer ir ao LinkedIn e não vai perceber porque é que no LinkedIn a marca não está tão bem tratada como está na antena ou não está no Instagram. E, portanto, hoje as marcas são um ecossistema 360 e aquilo que eu espero, e espero que vocês tenham pelo menos essa percepção e se não tiverem que nos digam, que seja para quem concorre a um emprego na Sport TV no LinkedIn, seja para quem queira contactar esporadicamente connosco no Instagram, seja comigo, seja com a marca, seja para quem está a ouvir o canal aberto, que é um canal mais informativo e noticioso, ou a ver as competições premium, os canais premium, que a experiência seja sempre a mesma. Ou seja, que percebem porque é que nós cá estamos, porque é que existimos, para quem é que trabalhamos e que a mensagem que passa é toda ela uma e que não temos plataformas dissonantes. E eu acho que isso tem-se conseguido, aliás, a prova disso é o nosso crescimento absolutamente exponencial em toda a linha. Nós em todas as áreas, sejam elas a digital, a antena tradicional, sejam elas as redes sociais mais de entretenimento, como o Facebook e o Instagram, ou as redes mais profissionais, como o Clubhouse e o LinkedIn, em todas elas nós temos tido ou crescimentos exponenciais, ou no caso do Clubhouse que acabamos agora de inaugurar, somos a primeira marca, portanto eu diria que temos tudo, se não estragarmos agora a coisa, temos tudo, todas as condições reunidas para depois sermos também os melhores players, porque chegámos mais cedo, vamos aprender com os nossos erros. A minha equipa dizia-me sempre, esta história de ser o primeiro pode sempre correr pior, porque somos os primeiros e, portanto, nunca nenhuma marca entrou ainda no Clubhouse em Portugal. Eu prefiro ter que errar inovando do que estar à espera para fazer tudo perfeito e ser o terceiro ou quarto player. E, portanto, nós temos muito este espírito de inovação muito marcado na casa. Portanto, eu sabia que ontem havia um risco grande da coisa não correr tão bem como nós queríamos. Correu muito, muito bem, mas podia não ter corrido. Mas eu prefiro claramente correr o risco de não correr tão bem, mas que os nossos fãs vejam que nós fazemos tudo por eles já e não estamos à espera. E que às vezes não corre bem, estamos juntos, ouviremos o feedback dos clientes e melhoraremos aquilo que for possível da próxima vez. Hoje à noite, às 22, vai ser seguramente ainda melhor na sala do Clássico do que foi ontem, mas ontem para a primeira interação foi extraordinário, a nossa equipa esteve muito, muito bem, as pessoas que nos acompanharam na emissão foram espetaculares, muito construtivas, muito educadas, toda a gente com um discurso espetacular sobre futebol positivo, que é uma coisa que eu acho que o mercado quer muito. Acho que os próprios adeptos estão a ficar muito cansados destas rixas ridículas, permanentes, clubísticas, às vezes completamente nonsense. Até um certo limite tem graça, quando acaba o fair play deixa de ter graça, e eu acho que as próprias pessoas começam a querer isto a mudar um bocadinho, e nós podemos ser um grande agente de mudança aí também como marca. Claro, e o espírito que vocês estão a fomentar é mesmo o espírito ideal, o espírito mesmo muito bom
junto dos adeptos, junto de quem gosta muito de vocês e que dá muito valor àquilo que vocês trazem. E em nota final, qual é o conselho que têm para estudantes universitários que agora estão a terminar a sua licenciatura ou mestrado, que vão entrar, pronto, no mercado de trabalho de uma forma um bocadinho diferente, relativamente tendo em conta tudo aquilo que está a acontecer nos dias de hoje? Se calhar 2 ou 3 conselhos básicos. O primeiro conselho básico é nunca desistirem. As pessoas que são extraordinárias e que têm feitos extraordinários na vida, tipicamente não eram as mais brilhantes, não eram que tinham as melhores ideias, necessariamente, não eram as que estavam mais à frente no tempo, necessariamente, algumas sim, mas nem todas, e a maior parte não. Aquelas que tipicamente têm sucesso são aquelas que permanentemente, se lhes coloca uma barreira diante, elas nunca, em momento nenhum, param de acelerar e nunca desistem. Nunca desistem. Quem nunca desiste do caminho e se mantém permanentemente em corrida, leva sempre avanço em relação aos outros. E, portanto, o grande conselho é esse. Portanto, não viver obcecado de que se calhar essa ideia já existe, se calhar eu não sou tão bom como aquele meu outro colega se ele lançasse a empresa, se calhar a minha ideia é muito copiável, se calhar. O se calhar mata a experiência e as estatísticas dizem que foram pessoas average e não pessoas extraordinariamente técnicas com médias de 20 que lançaram as grandes empresas do mundo. E, portanto, coragem. Segundo conselho, praticar muito desporto. Está mais do que provado e Portugal tem um problema grave nisso, e isso é uma coisa que a Sport TV se orgulha muito de tentar ajudar. Um país onde a prática desportiva média é baixa, tem PIBs per capita mais baixos e tem custos de erário público para a saúde pública gravíssimos. Portugal tem taxas de prática desportiva continuada e irregular muito baixo para a média europeia, e isso faz com que seja esse um dos fatores críticos para sermos um país pobre e com taxas de PIB per capita muito baixos. E, portanto, alguém que pratica com regularidade desporto é mais focado, tem mais capacidade analítica e tem um coeficiente de inteligência superior. E isto está provado cientificamente. E, portanto, a Sport TV acredita que quem vê muito desporto televisivo é porque, à partida, se apaixonou por algum atleta ou por alguma modalidade em concreto, e tipicamente por mimetismo vai querer potencialmente, tem mais potencialidade para querer vir a praticar essas modalidades. Portanto, nós acreditamos também que temos um papel muito importante, porque quanto mais entusiasmarmos as pessoas a ver o desporto dos outros, maior será a propensão para a prática. E a prática desportiva, para mim, é claríssimo. Isto é um exemplo teórico, porque nunca há 2 candidatos iguais, mas no exemplo absolutamente teórico, se eu tivesse 2 candidatos exatamente iguais, com médias iguais, com QI igual, com tudo igual, mas um me dissesse que pratica desporto todos os dias ou 3 vezes por semana e o outro não pratica desporto, eu não tenho nenhuma dúvida em escolher imediatamente o que pratica desporto. Nenhuma dúvida. A prática de desporto é uma coisa absolutamente essencial, porque um corpo sem desporto não tem o cérebro na sua totalidade maximizado. Isso é claríssimo. E, portanto, para nós essa é uma das grandes mensagens que nós gostamos de deixar nas gerações futuras de trabalho, porque é mesmo das coisas mais importantes na sociedade e é um dos grandes fatores que, se mudasse de facto com relevo, com materialidade numérica e volumétrica, poderia de facto ser um acelerador grande, não só para aumentar os rácios de PIB per capita, portanto a produção que cada cidadão entrega ao país em termos de geração de valor, mas em reduzir gradualmente aquilo que são os gastos gravíssimos que Portugal tem no erário público em termos de saúde pública. E com esta nota final, terminamos agora a nossa entrevista com o Nuno Gomes, Nuno Pires da Sport TV. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nada, mais muito obrigado, meu. Um abraço e obrigado.